tem uma tempestade que está muito grande na sua vida. Agora tem um problema que está muito grande na sua caminhada. E você começa a ficar preocupado, achando que não pode exercer, ou não pode chegar até onde Jesus pediu para você chegar. Mas fique tranquilo, meu irmão. Fique tranquilo, minha irmã. Porque algumas das vezes você não pode, você pode não ver, você não pode perceber. Mas Jesus Cristo, Ele já sabe do seu problema e Ele está indo de encontro a você. Porque eu fico pensando que os discípulos não sabiam que Jesus estava indo. Ninguém sabia que Jesus estava indo, a não ser o próprio Jesus Cristo. Então os discípulos naquela dificuldade pensando: pois é, por agora, o que eu vou fazer? Não tem Jesus aqui, que Ele que pode ordenar para o mar se aquietar, igual Ele fez da outra vez que a gente estava com Ele. Quando a gente estava com Ele, Ele só falou: aquieta, mar, e para de soprar vento, que as coisas se acalmaram. E agora Jesus não está aqui, estou sozinho. E algumas das vezes é assim na nossa vida. Algumas das vezes a gente ora, a gente dobra os nossos joelhos, ou clamamos o Senhor em espírito. E é igual, tem vários hinos que a gente escuta aqui na rádio, e a gente já escutou. O silêncio de Deus é o que dói nas nossas vidas. Porque algumas das vezes o Senhor, Ele não é, a maioria das vezes o Senhor não é o nosso empregado. O Senhor não é o nosso empregado. O Senhor não nos serve, mas o Senhor, nós o servimos. Então significa que algumas das vezes não podemos entender, mas o Senhor já viu e já sabe qual é a melhor situação para as nossas vidas. E aí, o que acontece? Eu fico pensando que como das vezes a gente clama, grita, chora, implora, clama aos altos céus, assim como está escrito lá em Jeremias, e aí não vem nada do céu. O Senhor não manda um profeta, o Senhor não manda uma palavra, o Senhor simplesmente fica quieto. O Senhor simplesmente fica em silêncio. E esse silêncio nos deixa preocupado, esse silêncio nos deixa triste, esse silêncio nos deixa desanimado. Porque eu fico pensando que eu não tenho 100% de certeza, mas imagina os discípulos, porque de outra vez o Senhor estava no barco, o Senhor estava dormindo. Eles acordaram Jesus e Jesus disse: aquieta mar, sossega vento, mandou todo mundo ficar no seu lugar e o problema se resolveu. Mas, de uma hora para outra, a situação ficou tão complicada que não tinha Jesus num barco. Tinha Tiago, tinha Pedro, tinha João, mas não tinha Jesus. Jesus não estava lá. Jesus não estava lá para aquietar o mar de novo. Jesus não estava lá para falar: vento, sossega. Só estavam os discípulos. Só que os discípulos se esqueceram que eles quase agora foram usados como ferramenta de Deus para multiplicar pães e peixes. Eu acredito que um dos propósitos do Senhor, a Bíblia não vai dizer, e a Bíblia nos deixa esse espaço para a gente especular, que eu acredito que Jesus queria mostrar para eles que também Deus deu poder e autoridade para eles. Só que nesse momento ninguém sabia que Jesus estava indo de encontro a eles. Nenhum dos 12 sabia que Jesus estava indo de encontro a eles, somente Jesus. E nessa situação complicada, eles ficaram preocupados e desesperados. É assim que acontece na nossa vida. Algumas das vezes estamos nos nossos barcos da vida relacional, trabalho, seja no nosso relacionamento, seja na igreja, onde quer que for, seja nas nossas vidas mesmos. Está tranquilo, de uma hora para outra vem um vento contrário e começa a nos levar para mais longe daquilo que Deus quer para a nossa vida. O vento começa a soprar, em vez de a gente ir para frente, a gente começa a ir para trás e a coisa começa a ficar complicada. A coisa começa a ficar complicada porque a gente começa a ficar preocupado e clama pela ajuda do Senhor e cita versos bíblicos e chama ao Senhor e grita e implora e se humilha, e algumas das vezes não vê um Jesus no nosso barco. Não porque a gente expulsou Jesus do nosso barco. Não, a gente não expulsou Jesus do nosso barco. Mas algumas das vezes a gente olha para o nosso barco e não vê Jesus no barco. A gente não vê Jesus no barco no meio dessa dificuldade. E a gente fica pensando com os nossos tic-tac, pensando: será que foi isso mesmo que Jesus mandou eu fazer? Será que foi isso mesmo que Jesus mandou eu atravessar e ir até o outro lado? O vento está ao contrário. Em vez de dar um passo para frente, eu dou 4 para trás.
Mas eu quero dizer, meu amigo, você não pode estar vendo Jesus ainda. Você não pode ter percebido Jesus ainda, mas fique tranquilo que mesmo que você não saiba o que Jesus está fazendo, Jesus está ainda ao seu encontro, ainda nessa noite. Jesus está ainda ao seu encontro nessa dificuldade. E quando Jesus vai ao seu encontro nesse problema, nessa dificuldade, Ele te surpreende. Ele te surpreende. Eu não quero continuar me prolongando, mas o Senhor Jesus te surpreende. Por que te surpreende, irmão Jonathan? Porque quando Jesus apareceu para os discípulos, no meio da dificuldade deles, a primeira reação deles foi de surpresa e medo. Porque fisicamente era impossível alguém andar sobre as águas. Você já foi na praia, você já foi numa piscina e ficou pensando como que é que aqueles homens, ou como que Jesus e Pedro conseguiam andar sobre as águas? Você já ficou pensando, porque a gente tenta, algumas das vezes, não sei se você já tentou pisar e andar sobre as águas e não deu certo. Aí você fica pensando, eita, eu tô com menos, se Pedro estava com pouca fé, então eu tô sem fé nenhuma, porque eu não tô conseguindo andar sobre as águas. Mas você já ficou pensando como que é que aquilo poderia acontecer? Então, assim que os discípulos viram Jesus andando sobre as águas, de maneira natural, eles viram algo impossível acontecer e ficaram surpresos. E a primeira reação deles seria medo. E é isso que acontece na nossa vida. A primeira reação dos discípulos foi medo, porque foi algo inesperado e também foi algo que era impossível de acontecer. Foi algo impossível de acontecer. Então, as reações dos discípulos foram reações que cabiam àquela situação. E é assim na nossa vida. Algumas das vezes a gente não vê Jesus no nosso barco. Algumas das vezes a gente não vê Jesus nessa tempestade toda. Porque o Senhor só deu a ordem. Vai para lá, porque é lá que eu vou te ajudar. Vai lá que o milagre vai acontecer na sua vida. É nesse jeito que o milagre vai acontecer. E aí a tempestade vem, a gente começa a voltar para trás, porque o vento está contrário. Só que aí, quando Jesus vem ao nosso encontro, quando Jesus mostra que está presente com a gente, a primeira reação que a gente tem é medo. E a segunda reação é surpresa, porque é algo impossível de acontecer. Sabe, quando Jesus faz aquele milagre, ou Jesus te surpreende daquele jeito que do nada aparece uma porta da onde não tinha 6 meses, 2 meses, 2 anos, 5 anos, e você fica pensando, não pode ser Deus, não pode ser Deus, isso não é Jesus, Jesus não trabalha desse jeito. Você fica numa reação de surpresa e fica com medo, porque algumas das vezes é isso que acontece. Eu fico pensando, se fosse eu seria um dos 12 que também teria medo e também teria se assustado, porque é algo impossível e algo que me surpreendeu. E algumas das vezes é assim, Jesus está indo ao nosso encontro, Jesus está vindo no meio do turbulhão, no meio da bagunça, no meio daquela confusão da nossa vida, que a gente está tentando seguir na direção que o Senhor está falando, e algumas vezes a gente fica assustado, e a gente fica com medo, porque a gente fica pensando, não, Deus não trabalha desse jeito, Deus não pode ser Deus, é algo impossível, Deus não pode fazer, Deus não está fazendo isso. Mas eu quero te mostrar, meu amigo, pelo poder dessa palavra que transforma a nossa vida, que Jesus ele ainda surpreende a nossa vida, Jesus ainda faz milagres na nossa vida. Então não se assuste se no meio dessa tempestade o Senhor se aproximou de você, não se assuste se o Senhor se apresentou para você por cima das águas, no meio dessa confusão, no meio dessa luta que você está passando. Fique tranquilo que Jesus chegou, meu amigo, para acalmar as coisas. Jesus chegou para te colocar na direção correta, porque não vai ter vento, não vai ter mar que vai te impedir de chegar aonde Deus quer que você chegue. Aleluia. Não vai ter nada que vai te impedir de chegar aonde Deus quer que você chegue. Então, no meio daquela tempestade, já estou acabando, no meio daquela tempestade, os discípulos ficam com medo. E Jesus diz, não fique com medo, porque sou eu que estou fazendo esse milagre. Você já passou por isso? Que algumas das vezes você está com tanto medo de ser Deus mesmo, parece uma oportunidade
impossível, não tem cabimento. E você fica com medo, aí Jesus levanta um profeta, aquele da canela rachada, do joelho, aquele profeta que respira unção de Deus e fala: fique tranquilo porque eu sou contigo, sou eu na sua frente. Já passou